Olá, tudo bem? Meu nome é Andresa, eu tenho 38 anos de idade, sou casada há 21 anos, vai fazer 21 anos. Eu tenho um casal de filhos e há 3 meses eu recebi um diagnóstico de um tumor na cabeça. Quando eu recebi esse diagnóstico, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar por informações na internet, né, de pessoas que talvez poderiam estar passando pela mesma situação que a minha. Fiz várias buscas, né? E aí eu percebi que não tinha muito do que eu procurava, né, de pessoas que estavam passando pela mesma situação que a minha. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje é dia 21 de junho, contando um pouquinho da minha história para vocês, pensando em pessoas que talvez possam vir passar, né, pelo mesmo processo aí, pelo mesmo desafio, que tenham o meu vídeo aí, né, e espero que eu possa ajudar de alguma forma. Como eu falei, hoje é dia 21 de junho, eu já estou com uma cirurgia programada para daqui a 3 dias, pro dia 24. E tem 3 meses que eu recebi o diagnóstico. Mas a minha história foi assim, já tem mais de um ano. Eu percebi que eu estava enxergando embaçado do olho direito. Foi aproximadamente em abril de 2023. E aí eu percebi que estava embaçado e tal, mas era uma coisa assim que não me incomodava tanto. Então eu demorei um pouco até para poder procurar um médico. No dia que eu percebi que aquele embaçamento era em um olho só, eu fiquei um pouco mais preocupada. E aí marquei uma oftalmologista, fui, fiz vários exames, fui muito bem atendida, ela olhou tudo e falou comigo que não tinha problema nenhum na minha visão e que muito provavelmente eu estava com algum problema no nervo óptico, né? Que é o nervo que manda a informação, né, do olho pro cérebro. E aí ela já me pediu alguns exames neurológicos, alguns exames de sangue e uma ressonância, tanto das órbitas quanto do crânio, para ver se tinha alguma coisa e tal. E me encaminhou para um neurologista. Fui pro neurologista, já com alguns exames em mãos, né? O da ressonância mesmo era um que eu já estava com ele em mãos. Só que não identificaram nada, não conseguiam me dar um diagnóstico, porque a princípio esses primeiros exames que eu fiz não conseguiram ver nada. Então, assim, eu continuava com a visão embaçada, mas sem saber o porquê, né? Sem diagnóstico nenhum. O neurologista me pediu outros exames, pensaram em várias coisas, baseadas assim, em neurite óptica, que seria a inflamação do nervo, que talvez eu estaria com alguma sequela de alguma coisa que eu já tinha tido, mas seguia sem diagnóstico. O neurologista me passou para uma médica especializada, que era uma neurooftalmologista, especialidade que eu nem sabia que existia. E aí fui muito bem atendida novamente. Ela me pediu vários outros exames, mas aí a gente ficou aí um ano nessa busca, tentando identificar o porquê, né, dessa visão embaçada, mas sem diagnóstico. E aí eu vou abrir aqui um parênteses nessa minha história. Eu tô aqui para falar do diagnóstico, de tudo que tá acontecendo, mas eu vou falar de coração, né? Eu vou falar o que eu sinto no meu coração. Sinto muito que isso tudo era um processo muito grande de evolução na minha vida. Por quê? Eu fiquei esse um ano todo, né, correndo atrás de diagnóstico e tal. E em meio a isso, eu sou uma estudante de educação emocional.
Eu tenho uma graduação em PNL, eu tenho uma pós-graduação em psicanálise. Então eu sempre gostei muito de estudar coisas da mente, esse nosso interior, né? E aí no meio disso tudo, meu marido e eu temos 3 empresas. Eu sou responsável pelo setor administrativo. Então minha vida sempre foi muito corrida. Sempre trabalhei muito, né, no trabalho, em casa, com crianças, como esposa, né, como filha. Então eu sempre fui uma pessoa muito sobrecarregada, mas sempre em paralelo buscando aí esse autodesenvolvimento, essa autoliderança. E aí no meio disso tudo, já há algum tempo, meu marido e eu tínhamos identificado a necessidade que eu tava de contratar uma secretária particular, uma secretária minha, que pudesse me ajudar com tudo. Com tudo em que sentido? Me ajudar com as coisas da casa, com as coisas das crianças, né, de escola, com as coisas da empresa, com tudo que eu administrei, né, durante muito tempo e realmente estava muito sobrecarregado. E aí, no meio disso, apareceu na minha vida uma pessoa, né, que é mãe de um amigo do meu filho, que estava precisando trabalhar, uma pessoa super qualificada. E aí eu precisando de uma pessoa para trabalhar, e ela falou comigo que estava querendo trabalhar. E aí eu fiz para ela uma proposta, ela aceitou e começou a trabalhar comigo. E aí, pouquinho tempo depois que ela estava trabalhando comigo, eu precisei que ela fosse comigo na médica, né, na especialista, que eu tava indo, né, nessa investigação toda. E aí ela falou comigo, olha, meu pai trabalha numa empresa que faz ressonância magnética. E aí, esse próximo exame que você vai fazer, porque a médica tinha me pedido, eu vou pedir meu pai para fazer, para ele dar uma atenção aí no seu exame, porque aí, quem sabe, né, se tiver alguma coisa, meu pai não acha. E assim foi. A gente marcou o exame. Na verdade, ela marcou. E aí eu fui fazer o exame. Chegando lá, o pai dela me chamou, conversou comigo, tal, para entender, né, o que estava acontecendo e tudo, né, que já tinha um ano que eu tava sem diagnóstico. Aí ele falou, não, tá ok, vamos fazer seu exame. E aí eu fiz a ressonância. E aí o pai da minha secretária identificou que era um meningioma, né, que se trata de um tumor benigno na região da meninge, né, então não chega na parte do cérebro. E aí ele falou, na hora que terminou o exame, ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí eu falei assim, o que que é? Aí ele falou assim, eu identifiquei, eu achei o porquê que você está enxergando dessa forma. Se trata de um meningioma, é um tumor benigno na cabeça, mas a princípio, pelo que eu vi aqui, tá fácil de operar na região que tá aqui e tal. Eu vou te indicar alguns neurocirurgiões, vai estar tudo certo, tá muito tranquilo. Então, por que que eu quis abrir esse parênteses? Esse processo todo que eu tô vivendo, eu vejo que parece que desde quando eu nasci, Deus me preparou para este momento de agora que eu tô passando. Porque quando você recebe um diagnóstico de um tumor na cabeça, é algo assustador, né? E a grande realidade é que eu tenho alguns momentos que eu dou aquela assustada, mas está sendo assim tudo tão leve, tão tranquilo, tão bem cuidado por Deus, que eu tenho certeza que é só um processo mesmo de evolução. Eu tenho certeza de que eu não contratei essa secretária à toa, tenho certeza de que já estava tudo no propósito de Deus mesmo. E aí, diante disso tudo, né, do diagnóstico, aí
meu marido e eu fomos procurar os neurocirurgiões que nos indicaram. A princípio, meu marido assustou muito. Ele, assim, para ele foi um baque muito maior do que para mim, né? Mas levantamos a cabeça e fomos atrás da solução. Fomos em 2 neurocirurgiões. Eu senti maior confiança em um, que é esse que eu vou estar operando na próxima semana. Mas do diagnóstico para cá, eu preciso destacar aqui algumas outras coisas, além da secretária, né? Que eu tenho certeza que foi enviada, assim, por Deus mesmo, né? Para que eu pudesse encontrar logo, né? Esse diagnóstico. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho relações muito diversas. Em que sentido? Eu tenho várias amizades no trabalho, em academia. Eu sou daquele tipo de pessoa que qualquer lugar que eu chego, eu começo a conversar e na hora que eu assusto, a pessoa já me contou a vida dela toda e aquilo ali, a pessoa já virou minha melhor amiga de infância. Eu sempre fui muito assim. E nesse processo todo que eu tô passando, eu resolvi não contar pra todo mundo. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora e tem parentes meus que ainda não sabem desse diagnóstico. Por que que eu tomei essa decisão? Porque eu sei que muita gente iria e vai se preocupar comigo. E eu quero ter de forma muito clara qual que é o foco disso tudo, né? E eu tenho certeza que o foco disso tudo não é o meningioma, né? Não é a cirurgia. O foco disso tudo é realmente o meu desenvolvimento, a minha autoliderança. Então, nesse processo todo, eu tô desenvolvendo muito, muito, muito. E Deus tem colocado pessoas, assim, fantásticas na minha vida, né? Eu tenho uma mentora e terapeuta que tá me ajudando muito. Eu tô me sentindo, assim, numa evolução constante. E aí, assim, Deus colocou vários anjos, né? Pessoas de religiões diferentes, pessoas com crenças diferentes e falando comigo sempre as mesmas coisas. Uma pessoa de uma religião falou comigo assim: Andressa, Deus pediu para te falar que é para você cuidar das coisas de Deus, porque da sua saúde Ele já está cuidando. E aí, uma outra pessoa de outra religião veio até a mim no dia que eu fui fazer um outro exame. Uma amiga que Deus colocou no meu caminho falou assim comigo: Andressa, no horário do seu exame, eu tava no trabalho, mas aí na hora que eu vi que tava na hora, eu corri pro banheiro, porque eu gosto de conversar com Deus ajoelhada. E aí ajoelhei no chão e pedi a Deus pra cuidar de você. E Deus me falou que tá cuidando de você, que você pode ficar tranquila, que isso tudo vai ser para você honrar o nome do Senhor. E que esse processo que você está passando não é só para você, que você vai ajudar outras pessoas com isso tudo. Teve também uma amiga muito próxima, uma pessoa que eu conheço há uns 3 anos, mais ou menos, falou comigo assim: Andressa, você tem noção que você está passando isso tudo para ajudar outras pessoas? E aí eu falei: por quê? Aí ela falou comigo: não, porque tem aí uns 3 anos que a gente se conhece, e eu sempre fui uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Isso é essa amiga falando. E você é uma pessoa que nunca desistiu de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa e você traz uma luz diferente quando você vem aqui. Então, eu acredito muito
que você tá passando por isso tudo para ajudar outras pessoas. Então, assim, foram diversas mensagens, várias coisas que se passaram que me fizeram gravar esse vídeo aqui agora, né? Então, se você receber um diagnóstico desse ou parecido com esse, abra seu coração, né? Eu acredito muito assim, a medicina hoje é muito avançada. A gente tem possibilidade de fazer várias coisas, né, que antigamente não tinha. Mas a nossa vida é muito mais, né, do que a medicina. Eu acredito muito que a gente vem do amor, né? A gente vem de Deus. Então a gente tem que se entregar pro amor. Uma frase que tem me acompanhado muito, que algumas pessoas falaram comigo, um livro que a minha terapeuta me passou, tinha isso, um filme que eu fui assistir, estava falando disso, é que o nosso amor precisa ser maior que o nosso medo. Então, se você receber um diagnóstico desse, se você está com medo, respira fundo, deixa Deus agir na sua vida. Pergunte para Deus o que Deus quer te mostrar com isso tudo. Enfrente o problema, mas enfrente o problema com amor, com leveza. Busque o entendimento. Hoje eu entendo o quanto eu deixei a minha vida para depois. Nessa questão específica da minha saúde, eu até acho que não, porque já tinha um ano que eu estava investigando, né, essa questão aí da visão. Porém, eu vejo o quanto de coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu gostaria de ter feito, e eu deixei de fazer pelos outros, né? E muitas das vezes por querer até controlar tudo. Então, assim, Deus deu uma vida para cada um. E muitas das vezes a gente não valoriza a nossa vida, porque a gente quer controlar, a gente quer tomar conta da vida do outro mesmo, né? Então, eu vim passar essa mensagem, né? Que isso tudo para mim tá sendo um processo, vai continuar sendo um processo eterno, né? De evolução, mas que eu tô passando tudo com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita gratidão, com todas as pessoas que estão me ajudando, muita gratidão por todo mundo que tá pedindo a Deus por mim. Me mostrou o quanto Deus é grande, tem me mostrado o quanto Deus é maior do que qualquer religião, né? Não diminuindo a religião de ninguém, mas colocando Deus muito maior do que tudo. Porque Deus usou pessoas distintas, cada uma com uma crença, para me falar sempre a mesma coisa. Então isso demonstra o quanto Deus é maior que tudo, né? Então eu espero poder ajudar, pretendo fazer alguns vídeos falando um pouquinho desse processo meu, né? De autoconhecimento. Vou falar aqui um pouquinho da cirurgia, pretendo fazer vídeo para mostrar, porque a gente fica curiosa. Eu mesmo procurei muito, já conversei com o meu médico. A minha cirurgia vai ser na cabeça, porque teriam 3 opções, poderia ser pelo nariz, pela sobrancelha ou pela cabeça. E aí, na última consulta que eu tive com o médico, ele falou comigo que tá achando melhor fazer pela cabeça, muito provavelmente vai cortar daqui até aqui assim. Pretendo fazer um vídeo para mostrar para vocês. Vou ver se eu faço, falando um pouquinho do pré-operatório, porque precisa de uma preparação. Assim que terminar a cirurgia, pretendo gravar alguma coisa para poder colocar. O pós, né? Porque eu acho que dá uma ajuda, assim, né? Pra gente não ir tão cru assim, né? Pro processo. Mas a mensagem maior que eu quero passar é realmente
essa questão dessa autoliderança, desse autoconhecimento. Nada na vida da gente acontece à toa. Então, se você está passando por um problema, respira fundo, pergunta para Deus o que Ele quer te mostrar com aquilo, né? O que Ele espera de você com aquilo, porque todos nós temos uma missão aqui e todos nós temos uma missão linda, porque a gente vem do amor, né? Desse amor que é Deus. Então, espero de coração que fique tudo bem comigo, espero de coração que fique tudo bem com quem estiver assistindo esse vídeo, e eu volto falando aí desse meu processo, na tentativa mesmo de ajudar vocês, tá bom? Beijo!